Conectado estou, conectado com Deus. É bonito de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Conexões especiais, elas vêm dos céus. Conexões especiais, elas vêm de Deus. Conectado estou com Cristo Rei e Salvador. Conectado com Deus, nosso Pai, Deus de amor. Imitar teu coração, te conhecer melhor.
momento da palavra. Eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito do irmão, que vai compartilhar aqui a mensagem. O nome dele é Elismar Santos. Não sei se vocês sabem, ele é um discípulo lá na igreja de BH. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da história dele. Ele foi convidado para estudar a Bíblia em setembro de 2001. Ele foi convidado por uma amiga peruana para conhecer a igreja e já o convidaram para estudar a Bíblia. Os estudos contaram com a parceria do Flavien e do Jambi, que é um irmão que veio do país do Gabão, lá na África. Ele foi batizado no dia 23 de setembro de 2001. Ele já serviu em várias áreas da igreja, como roubo, recepção, nova geração, ministério de evangelismo, batalhadores, líder de bate-papo, igreja em casa. Atualmente, ele está liderando junto com a Valdirene o Ministério de Solteiros de BH e uma igreja em casa. Então, Elismar, sobe aqui para compartilhar a mensagem. Esquecemos de falar que ele faz o melhor pão de queijo de Minas Gerais. Boa ideia, essa aí é boa. É bom que tem uma irmã que lembra, né? Fora o bolo, né? Ô meu pai. Bom dia. Tá fraco isso aí, hein? Bom dia. Bom, alguns me conhecem, né? Só um adendo, sou muito grato, na verdade, ao Flavien Jambi. É um só, né? Na verdade, um irmão muito querido que me acompanha desde então. Bom, eu queria muito agradecer a Deus primeiramente. Como é bom estar aqui. Eu não sei vocês, mas retiro é algo que eu gosto muito de fazer, me presente, porque é bom ver o rosto de cada um de vocês, cada ano estando aqui. Tudo bem que alguns meio que fugiram daqui, foram para os outros ministérios, né? Casados, ou enfim. Mas é especial demais ter vocês aqui, tá fazendo parte desse momento. E eu espero que vocês estejam também nessa alegria de poder aproveitar este momento aqui. E antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês uma gentileza, para que vocês se ponham de pé. Vai ser algo rápido. E assim, pensando no nosso dia hoje, que é um dia voltado às conexões relacionais, eu gostaria que você pudesse dar um abraço na pessoa que está do seu lado e dizer o quanto que é especial tê-la aqui com você, o quanto que é bom nesse momento. Agradeça essa pessoa, o esforço que fez de poder estar aqui, o quanto você está feliz por ela estar aqui. Não posso não pela história lá da igreja. Pode abraçar, beijar suas interferidoras. Deixa você se abraçar agora. Amém. Especial isso, né? De poder ver os nossos irmãos e agradecê-los, né, pela presença nesse retiro. Bom, é isso aí, vamos agora voltarmos. Eu sei que a gente for, a gente vai abraçar todo mundo, mas eu não sei chamar a atenção de vocês no seu lugar da música, a gente vai falar um pouco da palavra de Deus, tá bom? A gente vai estar comentando hoje, o nosso dia hoje, vai ser comentando sobre conexões relacionais. E aí eu descobri que realmente eu estou falho nisso, eu sou pecador e eu preciso de fato da misericórdia de Deus para caminhar com Deus na palavra, na verdade, e assim poder um pouco ser parecido com Jesus
E é isso que eu queria trazer hoje para nós, essa reflexão. E pensando em acolher, acolhimento, a gente tem diversos conceitos, né, sobre acolher. A gente pode acolher alguém em casa, a gente pode acolher alguém com um abraço, a gente pode acolher em vários sentidos. E alguns deles, eu queria trazer alguns significados só para a gente ver como é amplo. Acolher significa, né, hospedar ou obter hospedagem, albergar-se, agasalhar-se, dar crédito a, dar ouvido a, levar em consideração, admitir em seu convívio alguém, opor determinado tipo de comportamento ao outro, acatar, aceitar, receber, definir algo com um pedido, opinião, requerimento. E esse que eu gosto mais, que fala oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, abrigar-se, amparar-se. E pensando nisso, eu queria retratar uma passagem hoje que eu pude ver isso em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, eu sempre admiro muito e eu gosto muito dos evangelhos, porque eles sempre me constrangem pela atitude, pela postura de Jesus. As atitudes de Jesus sempre me constrangem porque ele sim, em obediência a Deus, ele pôde ser exemplo indiscutível para a gente. E eu sempre me surpreendo exatamente pelo homem que ele aparentava não ser todo o Deus poderoso na terra, junto àqueles ali. Ele era simples, né, no seu jeito. E o extraordinário dele estava exatamente ligado ao Pai, por obediência, por fazer a vontade de Deus, né, em seus feitos, ações, atitudes, milagres, e por aí vai. E o amor um ao outro. E só recapitulando, em Filipenses 2, ele fala que, não precisa ir lá, mas depois a gente vai ler, fala que, mesmo sendo Deus, ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. E pensando nesse Cristo, Deus que é servo, que também nós possamos esvaziar dos nossos conceitos e preconceitos e permitir que a palavra de Deus possa agir em nós. Então, sempre que a gente for ler a palavra de Deus, a gente possa tirar os nossos conceitos e abrigar os conceitos de Cristo em nós. Assim a gente vai poder aprender de fato o que Ele quer nos ensinar. Pensando nisso, vamos lá nas Escrituras. Queria compartilhar a passagem em Marcos 5. Marcos 5, a partir do 21. Todo mundo lá? Ou acompanhem aí. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava ali livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés
e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talitha cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer. Eu não sei vocês, mas quando eu leio essa passagem eu vejo tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu fico a pensar como Jesus lidava com tudo aquilo, né? Com toda aquela situação ao redor. E a palavra de Deus fala que Jesus ele estava nas suas andanças, né, de ensino, pregando o evangelho de um lado para o outro, né, fazendo os milagres, estava a, de fato, exercer o ministério dele, né? E em Lucas 8, nessa mesma passagem, diz que o povo recebeu ele com alegria, pois estavam esperando por ele. Então a fama de Jesus, de certa forma, já estava popular. O povo já aguardava a chegada dele onde ele passava. E aqui nessa passagem teve alguns encontros, e é o que a gente vai falar hoje sobre eles. Jesus ele recebeu o início, a gente vê, Jairo, que era um dirigente da sinagoga, que foi interceder pela tua filha, que estava morrendo. E o que me chama a atenção nessa passagem, nesses encontros, é que Jairo, chegando, encontrando com Jesus, ele se prostrou e implorou insistentemente a Jesus. E Jesus foi com ele. Jesus não disse nada, Jesus foi com ele. E no trajeto, em meio a uma multidão que seguia, que queriam estar com Jesus, que comprimia aquilo ali tudo, aquele alvoroço, em meio a toda essa gente, ali estava uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Já tinha gasto o dinheiro todo com médicos, com curas, com tudo, e não conseguiu ter cura, piorava cada dia. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi buscá-lo, ela foi atrás dele. E em meio àquela multidão, ela se viu distante de chegar a Jesus, de estar com Jesus, de falar com Jesus. Mas a palavra de Deus fala que ela pensou: se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu posso ser curado. Se eu tão somente tocar no manto de Jesus. E na hora que tocou no manto, Jesus percebeu ela. Jesus percebeu que saiu o poder dele. Jesus sentiu. E nessa hora ele vira e pergunta para a multidão: quem tocou em mim? Os discípulos: pô, Jesus, que esse monte de gente aqui, quem tocou em ti, tu vai perguntar? Mas ele sentiu a mulher. Ele sentiu a mulher. E no meio daquilo, o olhar dele ainda procurava por ela, ainda procurava por alguém que tinha tocado nele. E ela, vendo exatamente que ele percebeu, ele sentiu, ela se entregou de certa forma, ela foi até e se prostrou também aos pés de Jesus, falou a verdade com ele. Jesus diz:
filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E nessa hora chega gente na casa de Jairo e fala: a menina morreu, não precisa mais de preocupar com Jesus, não incomode mais ele, deixa ele. Houve uma morte, já não precisa mais. Jesus nem prestou atenção no que havia sido dito. Ele continuou o que ele ia fazer. Ele só disse para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E dali em diante ele deixou a multidão, foi só com Pedro, Tiago e João, e o Jairo, ele falou: vamos lá na casa, né? Vamos chegar ao propósito, né? E chegando lá, o que tinha? Um alvoroço de gente lamentando a tristeza de ter perdido, né, a menina, né? Dela ter morrido. E Jesus perguntou: para que tudo isso? Ela somente dorme, ela só dorme, não morreu. E o povo riu de Jesus. Ele manda todo mundo embora, fica só com os pais e discípulos, onde estava a menina, toma a mão da menina e diz para ela: eu lhe ordeno, levante-se. A menina levanta, Jesus vai, alimente-se ela. E ela levantou e andou entre o povo que estava ali, e deixaram eles atônitos. E se a gente refletir sobre essa passagem, ela tem muito que nos ensinar sobre, de fato, acolhimento. Quando, né, Jesus, mesmo em meio a tantas demandas, tantas pessoas que estavam cercando ele, seja por necessidade de cura, de milagres, de aprendizado, era muita gente atrás de Jesus. Ele prestou atenção naquelas pessoas que de fato tinham a importância naquele momento, tinham a fé, na particularidade, na dor e na necessidade daqueles que estão aqui descritos. E como a palavra diz, o que está escrito aqui é para hoje nós alimentarmos a nossa fé. Naquele momento lá, as pessoas viviam com Jesus, podiam tocar em Jesus, estavam em meio a Jesus. Hoje nós temos a palavra que nos alimenta a fé em Jesus. E aí, chama atenção para a questão de Jairo. Jairo foi suplicar e implorar, pedir pela vida da sua filha. Jesus foi com ele, né? Jesus o acolheu. A mulher, Jesus sentiu a fé dela tocando em seu manto. Foi o suficiente para querer saber dela, quem era. Ela também se prostrou aos pés de Jesus. Jesus também a acolheu. E as pessoas chorando e se lamentando na casa de Jairo, quando Jesus fala que ela só dorme, elas riram de Jesus. Jesus também as acolheram em sua incredulidade, fazendo o milagre de trazer a vida da menina e deixá-los atônitos. Então Jesus aqui, ele traz um acolhimento nesses encontros com pessoas que hoje faz com que a gente alimente a nossa fé nesse Deus que cada um aqui declarou como Senhor e Salvador no nosso batismo, na nossa declaração de fé. Então, um pouquinho antes disso, nesse capítulo, a gente vê Jesus também tendo um encontro com um homem que estava endemoniado. E quando esse homem avistou Jesus, ele também se prostrou. Os demônios que estavam nesse homem se prostraram a Jesus. A Bíblia fala desse homem como um homem que ele vivia gritando e cortando com pedras entre sepulcros e as colinas. E quando ele vê Jesus de longe, ele se prostra e fala: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Os demônios que estavam neste homem também se prostraram a Jesus. E é uma reflexão que eu fiquei: até os demônios se prostram a Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou o espírito imundo sair do homem. E quando Jesus pergunta quem que era, esse demônio fala que era a legião, que eram muitos que estavam neste homem. E eles imploravam a Jesus com insistência para não sair dali. E aí,
quem conhece um pouco essa passagem, quem não conhece, leia o início do capítulo, mas fala que Jesus expulsou esses demônios com os porcos, que se suicidaram, se jogaram no mar, morreram afogados, e enfim. Mas o retrato que eu queria trazer também nessa passagem é que Jesus vem também de um encontro com um homem que estava com demônios. Os demônios também se prostravam a Jesus. E Jesus também acolheu este homem endemoniado em sua dor, em sua vida entre sepulcros e colinas se cortando, onde os espíritos dominavam ele. Jesus liberta ele e volta ao normal. E o pessoal, quando vê esse cara livre, com Jesus, sentado normal, conversando, o povo fala com Jesus: vai embora daqui, manda Jesus embora. E quando manda Jesus, fala para Jesus ir embora, este homem, ele suplica para ir com Jesus. Porque imagina, você vivia atormentando as pessoas, é curado, vai permanecer no meio delas, onde acabou com não sei quantos milhares de porcos ali. E Jesus fala com ele: não, você não vai comigo, vai para a sua família, vai dizer o que eu fiz a você, vai falar do Evangelho, vai pregar o Evangelho. Então é um acolhimento também que me constrange pensar no poder de Jesus, na sensibilidade de Jesus em todos os encontros que a gente visualiza pelas Escrituras. Então a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana, acolhendo ela na vida dela. Eles não se davam, os povos não podiam conversar, Jesus não podia estar ali naquele momento, porque eles não se davam, os povos, os judeus com os samaritanos. E a gente percebe que ante isso Jesus ultrapassou para dizer que eu te acolho. E faz com que ela revele o coração dela de fato. Jesus traz revelações, não traz revelações, a palavra de Deus nos faz revelar quem somos de fato. Essa é a verdade. Então, Jesus ali quis dizer para ela que ele era a fonte, né, da vida eterna. Que nele ela não sentiria mais sede, não teria que buscar água mais no poço, né? Jesus também acolheu ela, né? E também a gente percebe um outro exemplo de Zaqueu. A gente conhece sobre Zaqueu, que Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus. Pela estatura dele, ele falou: eu não vou conseguir. E ele correu à frente para poder subir numa árvore para enxergar Jesus, para ver Jesus. E o que Jesus fala com Zaqueu? Desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa. E como ficam os olhares de quem está ao redor? Como pode? Se ele soubesse quem que era, ele não ia estar na casa de um pecador, né? E Jesus acolheu Zaqueu também. E houve o que? Muitos foram salvos naquela casa, é o que diz as Escrituras. Então, assim, em tudo, irmãos, eu queria muito trazer essa reflexão do quanto que Jesus precisa, necessita e deve ser nossa maior conexão, porque Ele é o elo com Deus. A nossa vida precisa de fato estar conectada naquilo que a gente declarou como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque tanto em João 15, 5, o que Jesus fala? Ele diz que eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Esse é o Jesus que a gente declarou como Senhor e Salvador. A gente precisa estar conectado em Jesus. E acolhimento, irmãos, e acolher é algo bem desafiador, porque a gente não sabe a dor um do outro. A gente não sabe onde aperta o calo um do outro. Mas em Jesus a gente pode ser sensível a essa dor. Porque a nossa natureza humana, ela é maior. Ela quer sair de nós. Tanto que Jesus ensina que, vocês falam, né, no Sermão dos Montes, né, pouco depois que vocês foram ensinados olho por olho, dente por dente. Mas eu digo que não é isso. Jesus fala de oferecer a face, se te der uma, dá a outra. Jesus fala de
atitudes contrárias ao que se espera. E muitas vezes as pessoas podem nos ofender, a nossa natureza humana é querer devolver da mesma moeda. A pessoa fala meio torto com a gente quer falar torto com a pessoa. A gente trata de um jeito e a gente é tratado de um jeito e quer tratar igual. Mas a palavra de Deus não é isso. Jesus não é isso. E se a gente não entende isso, a gente vai usar o senso da justiça nossa, que é humano. E esse não é o senso de justiça de Deus. Tem algo que eu leio que eu sempre penso que não é o que te fizeram, é o que você fez com o que fizeram com você. Esse é o nosso papel como discípulo, como cristão. Não é o que vem até nós, é o que a gente tem em Jesus para devolver, para entregar. E isso é muito sensível. Às vezes não temos essa percepção se a gente não está conectado com Jesus. Jesus aqui nessa passagem, ele não atentou, ele ouviu Jairo, ele só foi com Jairo, ele não respondeu. Jairo pediu, venha comigo, Jesus foi. Ele encontrou a mulher que 12 anos de sofrimento, ela ouviu falar de Jesus, ela foi em busca, porque já estava na tentativa de muitas coisas. Jesus podia curá-la, e ela foi até Jesus. E do que ela viu, ela falou assim, poxa, eu não vou conseguir chegar em Jesus, mas se eu só tocar, eu poderei ser curado. Esse é Jesus. Ele tem esse poder de trazer cura para nós, para as nossas dores, para os nossos males, para tudo em nossa vida. Ele é capaz de nos transformar. E ele fala também sobre isso. É preciso nascer de novo, porque é preciso ser novo nele. Não dá para ser a mesma pessoa em Jesus. Não tem como ser a mesma pessoa em Jesus. A gente estando em Jesus, a gente é nova criatura, é novo ser. E é isso que eu queria trazer um pouco, porque o quanto que o Evangelho está cheio de encontros de Jesus com pessoas. E se a gente for refletir o que Jesus está fazendo com essas pessoas, a gente vai começar a entender que, como fala em João 15, sem Ele a gente não faz nada, porque sem Ele a gente vai agir como a gente gostaria. E não é como a gente gostaria. Se um dia declaramos Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira chamada de Jesus, quando Ele chama os discípulos que a segui-lo, negue-se a si mesmo. Ou seja, os meus conceitos, o que eu acho, o que eu penso, relacionado à palavra de Deus, a Deus, ele faz sentido em Cristo. Nada além disso. E exercer o que Jesus exerceu aqui, até no momento que ele chegou para poder dizer que a menina só dormia, as pessoas riram de Jesus. Está doido, né? Porque já morreu, foi constatado. Incredulidade também. E mesmo assim Jesus acolheu esses incrédulos, curando ou ressuscitando a menina para dizer, sim, ela só dormia. Eu sou Jesus. E pensando nisso, eu queria compartilhar uma outra passagem que fica em Filipenses. Filipenses 2. Só uma anotação aqui, tá? Filipenses 2:5 fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, irmãos, é quem a gente serve, é quem a gente declarou como Senhor, e Ele mesmo sendo Senhor, se fez servo. Então, se o nosso desejo de agradar a Jesus em nossa vida, é o que me traz a reflexão: se Ele sendo Deus se fez servo, quem sou eu? Se não um servo dele. E como servo, a gente precisa entender ser servo. Um servo que glorifica, como ele glorificou ao Pai por meio de obediência à palavra de Deus. Eu queria muito trazer uma reflexão da gente pensar nesses encontros de Jesus com pessoas na Bíblia ou nos Evangelhos. Esses encontros, eles têm muita coisa que nos ensina a como devemos ser. E essa sensibilidade que Jesus tinha nesses encontros com essas pessoas, a gente também vai ter quando a gente encontrar com pessoas e ver além da aparência. A gente sentir que tem algo a mais. E às vezes ser como Jesus, se prontificar a ir além. E é algo que hoje eu sinto quanto que eu preciso aprender a cada dia a ter essa sensibilidade. Quando olhar no olhar das pessoas, quando abraçar as pessoas, quando poder enxergar, você vê além. Porque entre nós mesmos, muitas vezes, a pergunta de como é que você está? Eu estou bem. É automático. Mas muitas vezes o bem é uma resposta automática. Porque a gente não sabe ou não é sensível à dor, ao sentimento, ao que o outro está expondo. E para isso, é em Jesus. É em Jesus que a gente sente isso. Que a gente paga o preço para isso também. Que a gente vá se dispor a isso. E um dos pontos é que hoje a gente vive numa vida corrida, acelerada, agitada, cheia de preocupações. O WhatsApp já está na velocidade 2.0, né, para ouvir os áudios das pessoas, né? É um aceleramento assim. E eu acho que eu não sei se eu compartilhei, mas eu tenho um colega de trabalho de uma empresa que ele falava assim: agora eu posso escutar as minhas tias todas. Manda áudio, tia. Eu falei assim: pô, e quando você encontra com elas, como é que você faz? Você aperta o botãozinho lá e você acelera aí, tia. Não dá, gente, não tem como. E sem perceber, a gente vai nessa loucura, nesse aceleramento todo. A gente não tem tempo para nada, a gente está cheio de muitas coisas, e a gente vai indo, se enchendo, né? E a palavra de Deus está aí falando disso. As preocupações da vida, elas vão roubando espaço. E os tempos que às vezes a gente tira para Jesus ou para a palavra de Deus, na correria, meia hora, nossa, estou atrasado, o ônibus vai vir, vou orando dentro do ônibus, vou saindo, vou indo, vou trocando de roupa, vou orando, a gente vai nessa loucura. E como é que a gente se enche de Jesus nesse ritmo? A gente não consegue. As outras coisas vão tomando mais espaço. Então eu queria muito trazer para uma reflexão que tem me ajudado. Não vou dizer que eu sou expert nisso, sou pecador, falho, confesso, mas que eu preciso aprender. E a palavra de Deus está aí exatamente para isso, para poder nos ajudar, para poder me ajudar a entender essa sensibilidade ao próximo. Então, quando puder conversar, sentir que alguma coisa tem, dispor talvez de um tempo, dessas nuances que a gente vê em Cristo, se dispondo a ir com Jairo, a sentir que saiu o poder dele pela fé da mulher, ao que outros riram dele, ele se mostrou: eu sou Jesus. Ele colocou ali para que vejam quem ele era. Então é uma reafirmação da nossa fé também. Muitas vezes, em muitas situações, a gente não afirma quem somos. A gente age muitas vezes
de forma oculta. Como diz um amigo, discípulo 007, é um agente secreto. Porque às vezes falar de Jesus remete hoje que todos os caminhos levam a Jesus e não leva. A palavra de Deus fala claramente: eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida, e só através de mim vocês vão ao Pai. Então isso a gente precisa estar em nós. E eu queria muito trazer exatamente dessa reflexão para que a gente sinta Jesus no sentido de aplicar na nossa vida. Passe tempo com Jesus, tempos profundos nos evangelhos. Entenda o que Jesus muitas vezes quer nos ensinar, quer nos trazer. Porque daí vem essa questão do acolhimento. Porque a gente quer ser acolhido, a gente quer ser amado, a gente quer ser bajulado às vezes, a gente quer ser presenteado, a gente quer ser um monte de... É gostoso, né? Eu acho que todo mundo que gosta de receber presente, gosta de se sentir especial, gosta de... De fato, a gente precisa. Tipo, então, exato, né? De elogios, de palavras afirmativas, né? Palavras encorajadoras. E isso tudo a gente consegue enxergar em Cristo Jesus. Porque a nossa natureza não é. Às vezes a minha natureza grita mais, se eu não alimento o Espírito de Deus. Então eu queria muito trazer esse encontro com Jesus, nesses exemplos, para que vocês possam também descobrir nos Evangelhos o que Jesus tem a te ensinar, a ser parecido com Ele. Que em Filipenses 2:5 possa trazer isso para vocês. Jesus, sendo Deus, Ele desceu para ser servo, para ser humano e dizer: é possível. E isso é o que eu gostaria muito que a gente, como cristãos, discípulos, pudesse entender. Que o nosso mestre, declarado por você, por mim, é Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida. E isso precisa ser reflexo na nossa vida. Quem que a gente serve de fato. Amém? Então, irmãos, eu queria muito, chegando ao final, animá-los e encorajá-los a isso. Conexões que nos acolhem, ela primeiro é a de Jesus. Jesus nos acolheu. Ontem falou-se um pouco, a vida pregressa que a gente teve, cada um teve um passado aqui, antes de Jesus. Sabe de onde veio. E isso é transformação. Então, se Jesus tirou cada um aqui do seu lugar, te trouxe para cá, não queira voltar para lá. Não queiram o alimento para que o Espírito seja maior. O próprio Jesus diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu não alimento o meu Espírito, a carne vai prevalecer. E aí entra várias coisas. Você já começa a ser ingrata, a questionar várias coisas. Perceba isso. Às vezes você começa a questionar várias coisas, você é ingrato com vários detalhes, que ao invés de agradecer. Seja pelo pão que tem na mesa, que queria, sei lá, um brioche, mas tem um pão. Tem gente que não tem nem pão. Então são detalhes que nos faz pensar a quem a gente serve. Então que possamos refletir sobre Jesus, nosso Senhor, entender que Ele nos ensina sim a ter conexões que acolhem, a serem acolhedores uns aos outros. Não é fácil, mas a gente tem Jesus como referência. Amém? Gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, Pai eterno, Pai amado, Deus, eu queria muito agradecer ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos como família, como irmãos. Espero que gostem. É isso. Pai, Deus de amor, em Cristo somos um, em Cristo somos um corpo.